Boa tarde, meus queridos, amados irmãos. Viemos nesta tarde, nesse terceiro dia, ou seja, nesse terceiro dia do mês de dezembro, trazer uma reflexão, uma palavra a qual pode nos libertar, uma palavra que pode nos dar esperança, nos renovar nossa fé, né? E aqui eu estou com a palavra de Deus para trazer, meus queridos amados irmãos, uma leitura e que nós viemos se fortalecer através da leitura de Deus, amém? Aqui eu quero trazer a palavra de hoje, meus queridos amados irmãos, que está em João 10. João 10, que vai falar o bom pastor, né? Então, meus amados irmãos, vamos trazer a leitura e vamos fazer uma reflexão rapidamente, entender que Deus, Ele quer o melhor de mim e de você. Diz assim a palavra de Deus. Na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas soube por outra parte, é ladrão e salteador. Versículo 2. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre as ovelhas e o ouve a sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Versículo 5 diz: mas de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes fugirão dele. Que palavra, né? Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão deles. Porque não conhece a voz dos estranhos. Meus queridos amados irmãos, a qual aqui eu meditando esta palavra, nos deixa bem claro, meus queridos amados irmãos, quando a verdadeira ovelha ouve a voz do ladrão, salteador, com certeza foge, com certeza se assusta. Com certeza, meus queridos amados irmãos, nós entendemos que naquele local a qual nós estamos com a oportunidade de ouvir, não é a voz verdadeira de Deus, não é a voz verdadeira do pastor. É interessante que a palavra de Deus diz que a ovelha conhece, a ovelha ouve a sua voz e chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. A verdadeira ovelha conhece a doutrina verdadeira da palavra de Deus. A verdadeira ovelha, a qual que anda pelo Espírito Santo, meus amados irmãos, conhece o verdadeiro seu pastor. E é nessa tese desta tarde, a qual Deus colocou no meu coração, que eu e você, meus queridos amados irmãos, precisamos entender que Jesus aqui ele falou por parábola. E no versículo 6, Jesus ele repete essa parábola. Ele diz: disse-lhe estas parábolas, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Jesus no versículo 7 tornou, pois, falar, repetir. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todo quantos vierem antes de mim são o quê? Ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouvirão. Não ouvirão. Você, meus queridos amados irmãos, a qual me lembro em Lucas 11:28, aquele que ouve a palavra de Deus o obedece. Então, meus amados irmãos, se eu e você ouvimos a doutrina da palavra de Deus verdadeira e que eu e você viemos a obedecer, a certeza que nós somos uma ovelha de Deus. E eu me lembro, louvado seja o nome do Senhor, que em Romanos 10:7, a fé vem por ouvir. Então, quando nós ouvimos esta palavra, uma palavra que venha nos edificar, uma palavra que venha nos fortalecer, uma palavra que venha nos reter a não sair dos caminhos do Senhor, permaneça. Permaneça, meu amado. Eu me lembro, eu vou aqui abrir a palavra de Deus, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, diz assim, ó: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa a obedecer a Deus do que aos homens.
É melhor, meus amados irmãos, que eu e você, como ovelha do Senhor, venhamos estar sempre obedecendo a palavra de Deus. Venhamos sempre estar obedecendo ao nosso verdadeiro pastor. Eu admiro o meu pastor, que ele sempre diz: meus amados irmãos, não olhe para minhas falhas, porque eu sou falho, mas olhe para o alvo, que é Jesus, que ele é o nosso verdadeiro pastor. Ele está certo, irmão. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós temos nossas limitações de erros. Mas Jesus não, ele diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a pura verdade. Então, meus amados irmãos, eu me lembro que em João 10,27, diz assim, as minhas ovelhas, ouve a minha voz e as me conhece e me segue, a qual aqui eu estou lendo. As ovelhas, meu amado irmão, que o Senhor, neste momento, aleluia, Ele quer que eu e você permaneça, as minhas ovelhas me ouvem a minha voz e elas me seguem. Que maravilha quando eu e você, meus amados irmãos, entendemos o que a palavra de Deus quer que você faça, que você continue, que você não desista. Eu me lembro que lá ontem no culto em Igreja no Lar, nós ali tínhamos a irmã Joaninha, e ali nós pegamos sobre a palavra administrada, né? A doutrina foi sobre os falsos, ou seja, os lobos, a qual hoje nós sabemos que há muitos que infelizmente eles levam a doutrina que interessa só a eles mesmos. Eles não, hoje infelizmente, não pegam mais a salvação a qual Deus quer que eu e você permaneça. E eu quero aqui finalizar, louvado seja o nome do Senhor, com esta leitura linda e maravilhosa da parte de Deus, que vai nos mostrar aqui em Tiago 1:22. Deixa eu aqui só abrir aqui Tiago 1:22 e nós vamos entender o que Deus quer falar sobre o nosso coração, e finalizando esta live, né? Tiago 1:22, louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, meus queridos amados. 1:22 diz assim a palavra de Deus: e sede cumpridores da palavra, da palavra de Deus, e não somente ouvinte, enganando vós com falsos discursos. Não adianta, meus queridos amados irmãos, aqui eu vim trabalhar com a palavra do Senhor e ser um falso diácono, um falso missionário, um falso daquele a qual Deus tem colocado no meu coração para levar a palavra. Não adianta. Eu tenho que estar, meu amado irmão, com certeza, ouvindo a palavra e principalmente aprendendo e praticando esta verdade. Seja cumpridor da palavra e não somente ouvinte. Amém? Que Deus abençoe, que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas, que a mão do Senhor venha nos defender de todo mal, que a mão do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, venha estar neste momento, acompanhando as suas mãos poderosas sobre aqueles que estão enfermos, que o Senhor toque da cabeça aos pés, arrancando todas as enfermidades, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele venha nos trazer uma alegria, paz, gozo sobre nossas famílias, sobre a nossa casa, nosso lar. Que o Senhor Todo-Poderoso venha livrar do homem mau, do sanguinário, da bala perdida, do acidente, da calúnia, da inveja, do olho grande e de todas as enfermidades, de tudo aquilo que possam trazer tribulação. Que Deus abençoe, que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas, nos defendendo de todo mal. Boa tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um.